Olá, como vai? Tudo bem? Denis Gandra aqui da Devis. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como eu fiz essa casa sendo construída, usando um render que eu fiz na Unreal e a inteligência artificial. Vamos lá, para isso nós vamos precisar basicamente de dois renders, um render de entrada e um render de saída. Nós vamos fazer isso lá no Kling AI, nós vamos animar. Nós criaremos essa animação aqui no Kling AI, usando um render de entrada e um render de saída, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição, para você fazer o download de duas imagens, na verdade 4 imagens. Eu quero te mostrar uma opção vertical e uma opção horizontal. Eu vou deixar para você fazer o download. A primeira imagem, que é a imagem do terreno baldio, e a segunda imagem, que é a imagem da casa construída. Ou seja, é o render, né? O render com o terreno baldio e o render com a casa já no lugar. E vou deixar também para você esse outro render aqui. O render do terreno baldio e o render com o prédio. Para a gente fazer essas duas versões aqui de animação. Tá bom? Legal, mas e se você só tem o render? Se você não tem o arquivo em 3D, você só tem o render, você já não tem mais o arquivo. Vou te mostrar como remover o fundo, remover a casa usando inteligência artificial. Para isso, vamos usar o Nano Banana e vamos trazer a nossa imagem para cá. Arrasta para o Nano Banana e digita o prompt. Eu vou digitar em português mesmo, tá? Remova a casa, deixando apenas o terreno baldio. Baldio no lugar. Vamos ver se assim ele já vai entender aqui. Ah, legal, ó. Gostei inclusive mais do... Olha que legal. Eu gostei mais do que a versão gramada. Vamos fazer o download. Você faz o download dessa versão sem a casa, Kling AI, renders. Eu vou criar uma pastinha aqui e vou chamá-la de construção. Legal. Vou colocar aqui, ó, house 01. Olha que bacana. Então a inteligência artificial já fez o trabalho de deixar o terreno baldio para a gente. Construção. Eu tenho então a imagem com o terreno baldio e a imagem com a casa. Vamos agora pegar a casa e trazer aqui para ficar organizado, na verdade. E ver se ele respeitou, por exemplo, as dimensões. Renomear house 02. Uma imagem de entrada e uma imagem de saída. House 01 e House 02. Olha que legal, ele respeitou, tá bom? Olha só, respeitou. Ele só mudou o tamanho da imagem, mas tudo bem, não tem problema. Vamos fazer uma coisa aqui, antes de levar lá para o Kling AI, vamos remover o logo e mais ou menos deixar as imagens nas mesmas proporções. Eu vou usar para isso o Photoshop, tá? Nesse caso, nós utilizamos o Nano Banana para fazer a remoção do terreno. E foi super simples, certo? Foi um prompt simples. Apenas remova a casa e mantenha o terreno baldio. Caso você tenha o render você já tenha o arquivo renderizado, você tenha o arquivo 3D, você pode remover a casa e gerar também o render sem a casa. Mas agora deixa eu trazer a casa para cá e ver mais ou menos se eles estão respeitando as mesmas proporções. Abrir com Photoshop também. Olha só, nós temos essa proporção de imagem, Ctrl A e Ctrl C, Ctrl V. Obviamente, né, são imagens com tamanhos diferentes. A imagem da casa ela é uma imagem muito maior. Vamos diminuir daqui, ó, e vai dar certinho, ó. Isso aí. Legal. Vamos ver então como está com a casa e sem a casa. Ó,
perfeitamente colocada, certo? Legal, temos o que precisamos. A única diferença aqui é o tamanho da imagem, mas tudo bem, ele não mudou a proporção da imagem, ele não mudou o posicionamento da câmera, por exemplo. E agora é super simples, vamos até o ChatGPT, que inclusive já está aqui, e vamos pedir para ele criar um prompt otimizado para o Kling AI, por exemplo. Crie um prompt otimizado para Kling AI. Tá bom, então o que nós queremos? Terei duas imagens. Uma imagem que é a imagem 01. Eu vou falando para que, se você estiver assistindo esse vídeo em inglês, o que eu estou falando é o que eu estou digitando, tá bom? Terei duas imagens. Uma imagem que é a imagem 01, imagem com terreno baldio. E a imagem 02, que é a imagem com a casa construída. De qualquer forma, eu vou deixar o prompt finalizado para você aqui embaixo, tá bom? Terei duas imagens, uma imagem que é a imagem 01 e a imagem 02, que é a imagem com a casa construída. Legal. Faça um time-lapse de 10 segundos. A minha sugestão é 10 segundos, porque se você usar somente 5 segundos, por exemplo, aqui no Kling, a sua animação vai ser muito rápida, ela vai ser muito brusca, e 10 segundos é um tempo relativamente bom para que a animação seja suave, para que a transição seja uma transição que não seja muito rápida, tá bom? Legal, então faça um time-lapse de 5 segundos, criando a transição das imagens seguindo alguns estágios. Vamos lá, o primeiro estágio 1. Vamos pensar que o estágio 01, o terreno está baldio, né? Construtores chegam no terreno com suas máquinas retroescavadeiras e máquinas de trabalho em terreno. Eles pavimentam o terreno e... que mais? Eles pavimentam o terreno e organizam o solo. Qual é o estágio 2 dessa animação? Qual é o estágio 2? Acho que é depois que eles pavimentam o solo, construtores, as máquinas saem, as máquinas... não, vamos manter que aí a inteligência artificial talvez mantenha um ou outro. Construtores e máquinas criam as colunas e as estruturas. Isso, criam as colunas, estruturas e fundação da casa. No estágio 3, é instalado os vidros e alvenaria, paredes, portas, janelas, vidros e etc. E no último estágio, no estágio 4, profissionais de paisagismo instalam
Paisagismo, levam as plantas e árvores nas mãos e fazem o plantio. Um último recurso aqui, termine a animação da construção, faltando, aqui ó, construção até o segundo 08 da animação. Legal, acho que esse pode ser o nosso prompt. Traduzir este prompt para inglês. Legal? Agora o ChatGPT vai traduzir para a gente, otimizado para Kling AI. Olha lá. Baseado em estágios. Isso, ó. Legal. Vamos copiar esse prompt, um prompt relativamente simples, mas que está seguindo uma ordem, né, de construção. Vamos trazer a imagem. Aqui no Kling traremos a imagem 01, Kling AI, renders, construção, a imagem 01 com o terreno baldio, vamos aguardar carregar, e a imagem 02 com a casa construída. Terreno baldio que nós usamos o nanobanana para remover a casa do terreno. Vamos colar já o prompt aqui. Podemos deixar como 2.1 mesmo, para ele poder entender aqui o start e o end, o inicial e o final. Vamos mudar para 10 segundos e vamos colocar 2 saídas, tá bom? Evite colocar muitas saídas aqui para não ficar muito caro, olha lá, ó. Senão fica muito cara a ferramenta. Eu vou colocar 2 saídas só para garantir e escolher entre uma e outra, mas se você achar que faz sentido, coloca uma saída só para você economizar aqui na ferramenta. Tá bom? 2 saídas e vamos gerar. É bem rápido para ele gerar aqui. Acho que 2 minutinhos, eu acho que já está pronto. Vamos aguardar ele gerar aqui a animação e a gente já volta. Legal, pessoal. Terminou aqui de fazer a animação com a inteligência artificial e vamos ver o resultado, né? Vou colocar aqui em tela cheia e play. Olha lá, ele trouxe a máquina, a casa está sendo construída, trouxe o guindastes, colocou as plantas e finalizou em até 8 segundos. Olha, ele trouxe vento ali nas palmeiras, as pessoas construindo, instalando os vidros. Ó, legal. Vamos ver a outra opção e a gente escolhe uma delas. Deixa eu voltar aqui. Ah, legal. Olha lá, trouxe o guindaste, as pessoas construindo. Gostei mais da primeira. Então você pode simplesmente fazer o download aqui da versão que você escolher. Área de trabalho, Kling AI, Kling Imagem e Vídeo. Vamos chamar esse aqui de House Construction, construção da casa, né? Perfeito, vamos ver a versão lá no Windows. E pronto, né? Olha só, bem legal. Tá bom, é super simples na verdade. Você pode inclusive adaptar o prompt. Você pode pedir para o ChatGPT deixar para fechar a porta da garagem por último. Você pode pedir para ele adicionar uma pessoa fechando a porta principal no final. Você pode pedir para ele colocar uma Porsche, por exemplo, na frente da garagem. Você pode usar o ChatGPT para que ele mova a câmera para frente enquanto ele faz a animação. Você pode criar variações, tá bom? Eu vou deixar o prompt aqui embaixo também para você, tá? Para você usar aí nos seus testes, tá bom? Lembre sempre de testar aqui com uma saída só ou 2 no máximo, 5 segundos para tentar diminuir o custo, tá bom? Para nosso teste aqui, como eu já tinha feito alguns testes anteriormente, esse aqui funcionou bem. Vamos fazer o teste agora com uma outra cena. Para isso eu quero te mostrar aqui também na Unreal Engine, que é o software que a gente usa aqui na Deviz. Podemos fazer um time-lapse, por exemplo, com esse prédio aqui.
Eu já deixei a câmera selecionada aqui e criada. Deixa eu ver qual câmera é essa. Essa câmera aqui, deixa eu ver. Acho que é a câmera 2. Câmera 3. Vamos ver se é a câmera 3, câmera 4. Essa aqui. Legal. Então, por exemplo, eu tenho essa câmera aqui, que é um render vertical. Ele segue a mesma linha. Eu tenho o frame aqui com a construção, ou eu posso simplesmente fechar o level da construção. E deixa eu tirar ali as plantas também. E deixa eu esconder essas duas aqui. Legal. Então, eu tenho esse render aqui, que é com o prédio e sem o prédio. A partir daqui, eu posso gerar o render, caso eu não consiga, por exemplo, caso eu não consiga que a inteligência artificial faça esse recorte para mim, que ele remova o prédio. Então, se eu tenho o arquivo 3D, eu considero ele com o prédio e sem o prédio, tá bom? Inclusive, eu já tinha feito o render e deixei o render para você. Inclusive, já finalizou aqui, legal. E deixei o render para você, que eu vou deixar também aqui embaixo na descrição, tá? Que são esses dois aqui. A imagem sem o prédio e a imagem com o prédio. Sem o prédio, com o prédio. Sem o prédio, com o prédio. Perfeito? Legal. Da mesma forma, vamos lá no Kling AI. Podemos, inclusive, usar o mesmo prompt. Imagem inicial, vamos trocar pela imagem do prédio. Sem o prédio, na verdade, com o terreno baldio. E na imagem final, o prédio construído. Aguardar aqui carregar. Pronto, imagem inicial e imagem final. Prompt e iniciar aqui a geração desse vídeo, né? Deixar ele gerar o vídeo aqui. Assim que pronto, eu já retorno aqui para a gente ver o resultado, tá bom? Legal, finalizou a geração do vídeo. Vamos assistir. Ó, voltar do começo aqui. Construindo o prédio. Olha lá, o guindaste, ele entende o guindaste, as escavadeiras aqui, a versão final com as pessoas. Olha só. Coloca o paisagismo. Vamos ver o outro vídeo para ver qual dos dois a gente escolhe. Vamos ver esse aqui. Legal. Ó, aí ele finaliza um pouco antes do final, como nós pedimos. Legal, aí é só fazer o download e tá pronto o seu vídeo. Vou encerrar essa aula por aqui, espero que você tenha gostado de mais essa possibilidade aqui do Kling AI. E o limite é a criatividade. Você pode, inclusive, adaptar o prompt para coisas que você quer inserir. Remova os carros, coloque um carro andando, coloque pessoas passeando, passarinhos voando, a câmera se aproximando enquanto esse efeito é construído. A criatividade é o limite, tá bom? Vou deixar o prompt na descrição aqui embaixo e você pode adaptar e fazer outros testes aí por você mesmo. E aí, o que você achou? Muito legal, né? Você tendo o render ou as imagens e usando o Kling AI, você consegue fazer esse efeito de forma relativamente simples. Muito legal, né? Não esquece de deixar o gostei e que dia 1º de novembro nós vamos fazer aqui na Deviz a nossa maior Black Friday. A Black Friday maior de todos os tempos que já fizemos aqui na Deviz. Vamos lançar um curso de inteligência artificial que é sensacional para arquivis, arquitetura, engenharia, com muita coisa no mercado. Vamos lançar um curso de SketchUp, packs novos, descontos de até 70%. Eu vou deixar os links todos na descrição, tá bom? Os links para nossa Black, que começa dia 1º de novembro, e os links para você fazer o download desses renders que eu deixei para você estudar junto comigo. Tchau! A gente se vê lá no dia 1º, lá na nossa Black Friday da Deviz. Clica no link para você saber antes de todo mundo as novidades que nós teremos lá.
Tchau, não perde essa oportunidade não, vai ser muito legal. Tchau!